O duelo entre Davi e Golias não pode ser narrado sem antes analisarmos o contexto histórico entre as duas nações envolvidas. Os filisteus foram um antigo povo que habitou a região costeira do Oriente Médio, conhecida como Filístia, durante a Idade do Ferro, aproximadamente entre os séculos 12 e 7 a.C. Sua terra natal estava situada na costa sudoeste da antiga Palestina, ao longo do Mar Mediterrâneo, abrangendo parte dos territórios que correspondem a Israel e à faixa de Gaza, bem como áreas adjacentes. A principal fonte de informações sobre os filisteus provém de registros bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, onde são frequentemente mencionados como inimigos dos israelitas. O termo filisteu também é usado de forma mais ampla para descrever indivíduos considerados rudes, incultos ou hostis. Características dos filisteus incluíam sua organização social, baseada em cidades-estado independentes, como Gaza, Ascalão, Ecrom e Gate. Cada cidade tinha seu próprio governante e estrutura política. Além disso, os filisteus eram conhecidos por suas habilidades na metalurgia, especialmente na produção de armas e ferramentas. Os filisteus estiveram envolvidos em diversos conflitos com os israelitas descritos na Bíblia, sendo o mais famoso o episódio do combate entre Davi e Golias. No entanto, a relação entre esses dois grupos também envolveu períodos de coexistência pacífica e interação cultural. Golias era um personagem bíblico conhecido por sua estatura imponente e sua conexão com a narrativa da luta entre os filisteus e os israelitas. Sua história é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Samuel, capítulo 17. De acordo com a narrativa bíblica, Golias era um guerreiro filisteu que desafiou os israelitas para um combate singular, conhecido como o Duelo de Campeões. Ele era descrito como um homem extremamente alto e robusto, sendo suas medidas frequentemente mencionadas como 6 covados e 1 palmo, cerca de 2,9 metros, embora as medidas exatas possam variar em diferentes traduções. A razão para a estatura de Golias não é especificamente explicada na Bíblia. Segundo relatos bíblicos, ele impunha medo aos seus adversários por causa de sua altura. Se analisarmos os relatos bíblicos em que diz que todos sentiam medo dele, ele era assim muito alto. A descrição de sua altura pode ser simbólica, destinada a enfatizar sua força e imponência, representando-o como um oponente formidável. Algumas interpretações sugerem que Golias poderia ter acromegalia, uma condição médica caracterizada pelo aumento excessivo da produção de hormônio do crescimento, resultando em crescimento anormal dos ossos. Porém, isso pode ser apenas suposições, sendo que a própria Bíblia relata a existência de tais homens de altura muito elevadas. O episódio mais conhecido envolvendo Golias é sua luta contra o jovem Davi. Davi, um pastor de ovelhas, aceitou o desafio de Golias, derrotando-o com uma única pedra lançada de sua funda. Essa história é frequentemente citada como um exemplo de coragem, fé e confiança em Deus. Independentemente da historicidade literal do relato, a história de Golias e Davi continua a ter significado simbólico e cultural, sendo frequentemente referenciada como um exemplo de vitória da coragem sobre a adversidade. A batalha entre Golias e Davi é narrada no livro de Samuel, capítulo 17, na Bíblia. Aqui está um resumo dos principais eventos. As forças filisteias e israelitas estavam posicionadas em lados opostos de um vale. Golias, o campeão filisteu, desafiou os israelitas a enviarem um campeão para lutar contra ele em um combate singular. Golias era descrito como um homem gigante e formidável. Golias saía diariamente, desafiando os israelitas a enviarem alguém para lutar contra ele. Ele zombava do exército de Israel e do Deus deles. Davi, um jovem pastor, chegou ao acampamento israelita trazendo suprimentos para seus irmãos que estavam no exército. Ao ouvir os desafios de Golias, Davi ficou indignado e ofereceu-se para lutar contra o gigante. O rei Saul inicialmente resistiu à ideia de Davi lutar contra Golias, pois Davi era jovem e Golias era um guerreiro experiente. No entanto, Davi explicou que já havia matado leões e ursos para proteger suas ovelhas,
Confiando na ajuda de Deus, Davi recusou a armadura pesada oferecida por Saul e, em vez disso, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pegou sua funda. Davi enfrentou Golias com fé em Deus. Ele acertou Golias com uma pedra na testa, derrubando o gigante. Davi então usou a espada de Golias para decapitá-lo. A vitória de Davi sobre Golias trouxe grande coragem ao exército israelita, e os filisteus fugiram em pânico.